Memórias do Espírito Santo, parte 2. Panorama sobre o patrimônio histórico e espeleológico da Gruta Limoeiro, em Castelo. O autor, Luciano Emerick Faria, e o eixo temático, Espeleologia, Educação e Cultura. Oi, gente, bom dia, aos mais grandes, nosso mundo. Enfim, mais uma vez, bom dia, meu nome é Luciano, eu represento o Grupo Opinião lá de BH e atualmente sou representante também do Museu da Gerdau, sou coordenador de programação lá, que são todos convidados a conhecer. E o trabalho que eu vou falar para vocês hoje aqui tem a ver com as cavernas do Espírito Santo, parte 2, daqui a pouco eu explico. Um panorama sobre o patrimônio histórico e espeleológico da Gruta do Limoeiro e Castelo. E, bom, antes que vocês me perguntem, eu já vou respondendo, né? Pô, Luciano, você é lá de Belo Horizonte, você vai caçar caverna lá no Espírito Santo para quê? Bom, acontece que a minha juventude, né, eu passei em Marataízes, né, minha família ainda mora lá. Então, sempre nesse trânsito que eu vou de BH em direção a Marataízes, eu passo na frente, né, de duas importantes cavernas. Né? Uma é essa, a Limoeiro, e a outra, que eu apresentei ontem como banner, é a Gruta Maria do Monte. Então, são duas cavernas que são conhecidas há mais de século e que são praticamente, né, negadas em termos de conhecimento espeleológico no Brasil. E se não perguntar também, mas você vai trabalhar com história? Bom, as questões de trabalhar com história, eu tratei no meu doutorado, que eu fiz doutorado em História da Ciência, aí eu uni a espeleologia, a química da minha formação e também a história, que é a minha paixão. Tá? E, enfim, né, agora eu volto para vocês, para a plateia. Né? Alguém aqui da plateia conhece o Espírito Santo? Uma, duas, pouca gente, tá vendo? Então, vamos coisas mais práticas, né? Alguém aqui da plateia conhece uma caverna de granito? Também tá? Ó, um, dois, três. E alguém aqui conhece uma caverna de mármore? Ó, aí já diminuiu bastante. Enfim, eu poderia ficar fazendo umas duas perguntas para vocês, mas eu vou responder isso aqui ao longo da apresentação também. Mas fiquem de uma curiosidade também, né, se alguém da plateia já ouviu falar do Barão de Mauá, acho que sim. Né, se alguém da plateia já ouviu falar do Barão de Itapemirim, ou do Barão de Guapi, ou do Barão de Guarapari. Enfim, daqui a pouco eu respondo isso para vocês. Mas, enfim, já começando a apresentar um pouquinho, né, para quem, né, não levantou a mão na primeira pergunta, o Espírito Santo talvez seja um dos estados menos conhecidos do Sudeste, né, e não é o menor do Sudeste, o Rio de Janeiro é um pouquinho menor, mas eles compartilham uma coisa em comum, que são as suas formas geológicas. Mas, provavelmente, né, o pessoal, principalmente de Minas, aqui em Brasília também, né, que falou que conhece o Espírito Santo, deve conhecer principalmente as praias, né, que vão vir desde o sul do Espírito Santo, pegando então de Marataízes, onde eu falei que eu morei, né, Guarapari, as praias centrais de Dória, incluídas, ou aquelas lá do norte, do Espírito Santo já parece praticamente Bahia. Enfim, mas pouca gente conhece o grande patrimônio geológico do estado, né, que é basicamente composto por granitoides, tá? Assim como vocês estão vendo aqui na Pedra Azul, que é maravilhoso, hoje a unidade de conservação estadual, e até chamando a atenção do pessoal da biologia, né, eu caí aqui junto do colo do pessoal da bio, chama a atenção para isso aqui, né, que é fantástico. Isso aqui, né, como vocês podem ver, né, é esse formato de pão de açúcar clássico dos granitos, né, tanto do Espírito Santo quanto do Rio de Janeiro. E aqui tem um relíquio, né, esse granito aqui, que o pessoal chama de pedra do lagarto. E aí fica uma dica para o pessoal da biologia, né, que o pessoal da unidade de conservação que fala que aqui ó, existe uma fenda enorme, né, uma caverna, e que em certas épocas do ano, né, uma grande colônia, uma grande quantidade de bandos, de aves migratórias, passa boa parte do seu tempo aqui, provavelmente em reuniões. Eu, sinceramente, tá, gente, dando a dica para vocês aí, eu acho que deve ter bicho que tem um escuro lá, em termos aí de espeleologia e espero. Então, já fica uma dica para vocês marcarem de fazer uma pesquisa lá, tá? Além de outras pesquisas possíveis do Espírito Santo. Mas, enfim, né, não só de granitos vive o Espírito Santo. Lá vocês vão encontrar também diversas serras carbonáticas, tá? Algumas serras e algumas lentes onde se desenvolvem algumas cavernas. Mas, né, como eu estou falando, né, boa parte do Espírito Santo, assim como o Rio de Janeiro, são territórios, grande quantidade, né, a maior parte das cavernas que se desenvolvem no Espírito Santo, os 43 cadastradas atualmente, né, são em granitos. E boa parte delas estão aqui na região de Castelo mesmo, que eu vou abordar, né,
principalmente o que o pessoal chama lá do Parque Estadual do Forno Grande, assim como o Forno Grande e o Forno Alto. Enfim, então, provavelmente devem ser cavernas pequenas, eu não cheguei a conhecer ainda. E assim como a Gruta Maria Drummond, essa que eu estou apontando aqui, né, que eu apresentei ontem, muito provavelmente essas cavernas lá do Morro Grande devem ser também cavernas em talos. Né? Para quem não está acostumado, cavernas em talos são aquelas em que grandes blocos se sabem sobre os outros e formam esses espaços vazios, né, como vocês podem ver nessa foto aqui, uma foto histórica de 1908. Né, olha lá, dá para ver até pelo vestido da senhora lá, né, do rapazinho aqui, que são fotos da população local que se distingue também do resto do Espírito Santo pela sua colonização europeia. Então, ali vocês vão encontrar, além de tudo, né, muitos colonos, por exemplo, de países que nem existem mais na Europa, como os pomeranos. Mas, enfim, só voltando naquela tabelinha anterior aqui, né, é interessante destacar também, isso aqui é uma brincadeira que eu fiz, de calcular, entre aspas, a densidade espeleológica. Então, a gente pode ver, né, parabéns aí para o pessoal aqui do Distrito Federal, né, mas aí a gente imagina também, tem vários grupos de espeleologia, tem universidades, então a maior densidade, né, em primeiro lugar, né, 27,43 cavernas, né, por 1.000 quilômetros quadrados. Em segundo lugar, o Rio Grande do Norte, né, em terceiro, Minas Gerais, e o Espírito Santo só ocuparia, então, 16º lugar nessa colocação. Então, aqui, dentre diversas divulgações que a gente pode fazer, né, é importante notar que isso daqui não reflete apenas a questão geológica, mas reflete também a baixa quantidade de espeleólogos locais. Só recentemente, alguns cursos de geologia têm sido inaugurados lá no estado. Mas, enfim, eu estou para falar com vocês aqui da Gruta do Limoeiro. Então, olha só, dando um zoom nessa região aqui, né, onde está Castelo, aqui é a Gruta do Limoeiro, um pouco ali, né, na sul, a partir, né, de Cachoeira da Mineria, a gente tem uma grande lente ou melhor, um grande corpo carbonático. Eu não sou geólogo, então não vou ousar repetir esse nome aqui, mármore, porque para quem é da área de construção civil, para quem trabalha aí, né, com geologia, sabe que mármore é, né, um nome bastante genérico. Um camarada pode bulir um granito e falar que aquilo é mármore. Bom, então eu, geólogo, eu químico, eu não vou afirmar entre mármore e outras formações. Mas é importante destacar de novo, né? Nós temos essa grande serra carbonática em alguns pontos esparsos, né? Principalmente ali no noroeste, desculpa, a gente vai ter algumas lentes carbonáticas também. E é uma dessas que se desenvolve a Gruta do Limoeiro. Gente, caverna linda, fantástica, né? Já chama a atenção logo o seu porte de boca, né? Ela vai ter aqui mais, né, de 80 metros de porte de boca, uma altura considerável e, por isso e por demais fatores, essa é considerada a caverna mais importante do Espírito Santo. Ela recebe um aporte frequente de turismo, né, tanto de escolas quanto também de pesquisadores que normalmente apresentam para os visitantes as maravilhas espeleológicas da região. Então, o objetivo, né, desse trabalho aqui é simplesmente fazer esse tipo de divulgação tão necessária, né, de falar um pouco aí sobre o patrimônio capixaba, né, o patrimônio espeleológico, e apontar para vocês essa que é uma das cavernas mais importantes. Eu estou para dizer para vocês, eu não quero ser tão ousado, mas eu estou para dizer para vocês que talvez essa gruta, a Gruta do Limoeiro, seja tão importante quanto a Gruta Maquiné, que vocês vão poder ver nas próximas apresentações. Enfim, como eu falei com vocês também, né, essa aqui é a parte 2, eu peço até, né, vou agradecer aqui o pessoal da organização, porque eu mandei originalmente um artigo de 17 páginas falando de todo o patrimônio. Eu tive que me virar para dividir em 2 artigos de 5 páginas, e aqui também eu estou tentando me acelerar um pouco para poder dar conta de falar tudo, mas peço que vocês depois procurem um artigo que está mais completo. Dentre diversas referências históricas que vão ser apresentadas aí no meu artigo, né, uma delas fala desse rapaz aqui, né, João Zeferino de Sampaio. Ele que era um poeta, né, ele era escrivão em Itapemirim, a cerca de 120 quilômetros da Gruta. Então ele, né, se desloca até o local de cavalo e faz uma descrição linda, né, poética dessa gruta, falando que chamaram a atenção dele alguns buracos logo na entrada da gruta. Bom, com buracos na entrada da gruta, eu posso entender que são
ou pequenos buracos, pequenas cavidades que estão ali, né, como essas que eu estou mostrando para vocês aqui, que são fósseis de moluscos em formato hélix, tá? Ou ainda, né, alguns outros buraquinhos pequenos que mostram uma quantidade enorme de pequenos ossos, né, principalmente, né, pelo que eu já conversei com o pessoal lá, devem ser ossos de peixes, né? Mas, além desses buracos, tem outros buracos também no teto, muito provavelmente feitos aí, né, para algum tipo de ação paragenética da água nos carbonatos ali. Ele chama atenção de outra coisa interessante, né? Ele fala que na entrada existem alguns nomes gravados toscamente. Então a gente imagina pichações, mas eu estou chamando aqui de grafismos. E esse grafismo aqui, bem interessante, olha só, tem a data lá, 9 de julho, né, de 1860, do doutor Moniz Freire. Moniz Freire, aguardem, daqui a pouco eu vou falar o porquê desse Moniz Freire. E mais, olha só, lembra a pergunta que eu fiz para vocês, né, se alguém conhecia o Barão de Mauá? Se alguém conhecia, parabéns, né? Ele faz parte da história do Brasil, mas do Rio de Janeiro, ele não tem nada a ver com o Espírito Santo. Falei para vocês o Barão de Tupinirim, sim, existiu. Nossa, existiu esse título nobiliário, né, nobiliárquico, que durou por cerca de quase 100 anos, né, aqui em Itapemirim mesmo. Existiu também o Barão de Guapi, mas foi um título nobiliário curto, né, foi aí apenas uma geração, foi durante só 15 anos. E não, gente, não existiu o Barão de Guarapari, não, tá? Foi só uma pegadinha mesmo. Mas por que eu estou falando disso? Né? Porque a gente encontra também, né, esses grafismos do Barão de Itapemirim e do Barão de Guapi na boca da caverna. Aí você vai falar assim, você não está sendo enganado, tá? Foi algum camarada que chegou lá, né, uns dias antes de você fazer essas fotos aí, e gravou esse negócio. Mas, aqui agora entra a questão. Eu, para conhecer, né, a história do Barão de Guapi, tive que pesquisar muito. Como eu falei para vocês, não era um nome conhecido, não era um barão conhecido na região. Ainda mais que era também um barão do Rio de Janeiro, que tinha propriedade no Espírito Santo e que provavelmente visitou a gruta. O Barão de Itapemirim, como eu falei, né, já era bem conhecido, mas o Moniz Freire, hoje, né, existe uma cidade do Espírito Santo chamada de Moniz Freire. Moniz Freire é a antiga grafia do nome. Né? Ou seja, se alguém foi lá realmente fazer esses rabiscos aí, né, para tentar enganar, era uma pessoa que minimamente tinha um grande conhecimento histórico. Ou isso, ou eu posso acreditar também que é muito provável, muito possível que sim, né, que essas figuras históricas estiveram visitando essa gruta. Outro que visitou essa caverna, agora já com uma visão científica, foi Manuel Basílio Furtado. Né? Ele visitou a gruta em 1875, é espeleólogos, né? Não sei se vocês conhecem, mas deixa eu apresentar para vocês também aí o verbo rojar. É uma palavra que eu fui apresentado por esse pesquisador, né? Rojar simplesmente significa rastejar, né? Sair engatinhando, né? Passar por pontos e se esgueirar. Então, né, acho que para quem não deu nome de grupo de espeleologia, o grupo rojar vai ser maravilhoso, tá? Mas enfim, fica aí a dica, né? Mas voltando aqui ao nosso amigo, Manuel Basílio Furtado, ele é aquele primeiro que lança uma visão mais científica, tanto pela composição da caverna, quanto também ali da composição arqueológica. Ele fala, olha só, desse calcário untuoso. Então, ele também não é geólogo, assim como eu também não sou, mas lançamos, né, essa dúvida aí sobre também a gênese dessa rocha que suporta essa caverna. Ele fala, né, olha só, que existe aqui, né, um acabamento que varia, né, de material mais calcário, material mais argiloso, mais ciclático. Mas, enfim, pegando o resumo entre os dois, o poeta e o cientista, ambos fazem o mesmo trajeto na gruta. Eles começam aqui pela entrada, pela boca, e chamam a atenção de uma sala dos sinos. O que é essa sala dos sinos? Né? Para quem conhece, né, os esperotemas maiores, quando a gente faz, né, não faço isso. Quando não é de pessoal, faz uma percussão no esperotema, no estalactite, dá aquele barulho metálico, né, como se fosse um sino. E o Manuel Basílio Furtado, ele até interpreta um dos nomes dessa gruta, que era conhecido como Maracapara, como a Casa dos Sinos. Então, a tradução, né, dessa língua indígena dos curis, Maracapara, então, seria a Casa dos Sinos. Outro ponto visitado é o Salão do Dossel ou o Salão das Virgens. Dossel, né, para quem não sabe, é aquela antiga estrutura que as camas históricas, aquele telhadinho, apresentavam. Dossel é, né, aquele babadinho, né, aquelas coisas que ficam, né, penduradinhas lá. Então, parecia, né, e quando você vai nesse ponto, você vê um alinhamento de
pequenos canudos de referência, que realmente parece uma coisa que foi confeitada, uma coisa que foi escrita, uma coisa que foi costurada com um jeitinho ali. Um pouco mais para frente, isso aqui foi super divertido também pesquisar, ambos falam do salão do selim de banda. Né? O que é um selim de banda? O selim de banda é uma cela de cavalaria. Isso, né? É uma cela de cavalaria, mas é uma cela de cavalaria feminina, em que as mulheres cavalgavam de lado, e aqui, né, para o joelho não descer, tem, olha só, né, uma pontinha, né, uma saliência, para ajudar no processo de cavalgadura. Enfim, né, então eles comparam, né, esse escorrimento calcítico aqui a esse instrumento de cavalaria. E por último, o mais importante, né, da descrição comum entre os dois é isso aqui, em uma pequena elevação, né, como vocês podem ver ali, no estereólogo lá dentro, ambos falam de uma grande quantidade de ossos indígenas, um ossuário, né, que de acordo com eles, anos antes da visita deles, eles encontravam lá cerca até de 20 ossadas enfileiradas umas nas outras. Só que o que acontece? A gente acha esses ossos totais lá? Não, porque a população local ia para lá para pegar isso para colecionar. Mas ainda se acham, como vocês podem ver aqui, né, pequenos ossos, esse aqui, por exemplo, um osso do dedo, tá? Depois vocês me abrem o dedo, não estou lembrando agora, estou confundindo metatarso. Enfim, mas tem lá um ossinho do dedo, né? Essa aqui é a foto que eu tirei há menos de um mês atrás. Mas, enfim, é uma caverna fantástica, tá? Poderia ficar falando horas e horas dela aqui. Vale destacar também, olha só, um mapa que tem lá na prefeitura de Castelo, que foi feito na década de 70, 1978. Então, o pessoal da SEE lá também atuando lá no Espírito Santo. Nossa. E esse aqui é o mapa que eu ainda estou em construção, né? E aqui a gente já consegue ver também umas coisas bacanas, né? A gente consegue ver algumas alterações que foram necessárias para se fazer o turismo na gruta, como instalação, né, de um piso, como perfurações sem zero, deixa eu tentar um pouco mais aqui. Enfim, a gruta recebeu outras visitações de políticos, de clérigos, de engenheiros, que tanto fotografaram quanto pegaram materiais para a coleção que levaram para as exposições nacionais. E aqui, né, cadê o pessoal dos morcegos? Né? Aqui também foi interessante pontuar que Augusto Musi, que é o maior naturalista do Espírito Santo, também teve essa gruta. Né? E ao pesquisar os morcegos dessas demais cavernas do Espírito Santo, ele pontua exatamente isso, que essa é a caverna mais importante e maior do Espírito Santo. E é a partir dele que se dá o pontapé de uma busca de adaptação dessa caverna para a visitação. É em cima disso que Celso Perota, também na década de 70, faz escavações arqueológicas, tanto na boca quanto no interior, e resgata ali uma série de enterramentos, uma série de cadáveres que estavam enterrados ali. A Gruta do Limoeiro hoje, ela recebe turismo, né, para quem quer chegar lá no Espírito Santo. Pode chegar até o centro de recepção. É uma gruta pequena, não é uma gruta maravilhosa, como as cavernas do Petrá, né? A sua penetração e visitação depende ali de você se rastejar em alguns pontos lá, andar agachado, então lá é um gruta confortável, digamos assim. E em termos de considerações, né, ainda muito a se explorar no Espírito Santo, no que tange a espeleologia. São ricas as histórias, né, que podem ser contadas a partir desse patrimônio biológico, tá? E que uma das coisas que eu acho que eu comecei a fazer, que são necessárias no Estado, são a dimensão científica e educação ambiental. Isso eu acho que eu tive resultado, uma vez que eu consegui captar esses dois alunos lá, o Henrique, da Geologia, e o Rafael, da Biologia, da UFES, do campo de Alegre lá, e que estão muito focados com a possibilidade de continuação de estudos lá nessa região. Aqui algumas referências, que passam rapidinho. Só agradecer então a Prefeitura de Castelo, né, a esses dois que eu comentei aqui agora, o Henrique e o Rafael, o Reginaldo, que é o guia que, por exemplo, nem conhecia sobre essa riqueza de ossos que tem dentro da gruta, a opinião do grupo, ao Emílio Bernal, e a todos vocês, muito obrigado, desculpa pela correria, por passar o tempo. Perguntas? Perguntas para o Luciano? Calma, gente, última vez. Cadê o Pinóquio? O Pinóquio já chegou, eu vi ele por aí. Obrigado. Não, tem uma pergunta aqui. Bom dia novamente, Marcelo. Só uma colocação assim, eu gostei muito da sua apresentação, né? Essa parte do morcego eu estava aguardando ansioso, né? Porque
eu tenho uma grande vontade mesmo de conhecer essa caverna devido a esses estudos, né? Tem algumas referências do Gabrielão, então, assim, só parabenizar, e foi bem interessante essa viagem, viu? Obrigado. Mas existem alguns relatos até de morcegos albinos nessa caverna, se não me engano, mas para o pessoal da biologia aí, né, eu recomendo muito buscar os trabalhos do Augusto Russo, que estão disponíveis lá na revista da Escola Melo Leitão de Biologia do Espírito Santo, e ele faz, né, um screening de cavernas do norte até o sul. Ele frequenta, se não me engano, ali cerca de umas 12 cavernas. Ele fala muito sobre os morcegos lá, né, principalmente na década de 50. Ele já fala ali de ameaças, ele já fala ali de cemiteiros que estão construindo cavernas naquela região de Castelo, né, algumas que eu tenho certeza que já não existem mais, como a Gruta Monte Sião. E ele fala, né, fica também a dica para vocês aí, de uma caverna granítica do norte do Espírito Santo, Rio Itaúnas, que pelo escrito que ele faz, né, eu acho que ele não existia ainda o termo, eu acredito ser uma Bat Cave. Ele fala de uma caverna às margens do rio, uma grande lapa, e com uma quantidade enorme de morcegos. Né? Então fica a dica para vocês aí também da biologia, de tentar, né, fazer algum tipo de pesquisa lá na região. Temos outra pergunta ali? Fala, doutor Marconi. Luciano, parabéns pela apresentação. Não só uma consideração, né, com relação às cavernas de toda a região, e os toques, né, que está com o pessoal do Ministério. Só para contextualizar, existem publicações, né, das cavernas da região, em 2011. Nós também visitamos várias cavernas do Espírito Santo, coletamos em várias cavernas. Existe um trabalho, né, com definições de cavernas prioritárias para conservação no estado como um todo. Essa caverna de Palmas aí nós visitamos, não é uma caverna muito grande. Na época que a gente foi, né, não tinha tanto morcego. E algumas coisas que também devem ser consideradas é que, por exemplo, a Gruta de Castelo tem espécies, né, de loxosceles, então é um risco para a visitação. Então, acho que o plano de manejo é uma coisa que deve ser considerada. E uma caverna também lá do estado teve indícios, né, da presença de xiloplasmose. Também é uma questão a ser considerada. Só para dar uma contribuição em relação à contextualização geral. Sim, obrigado. Nessa região que eu falei no início, do Nico Martins, tem muitas cavernas, imagino sendo todas em tal granito. Né? Nós mostramos pelo menos 14 cavernas, né, graníticas, de mármore, ao longo do Espírito Santo como um todo, desde o norte até o sul. Legal. Uma coisa que eu sempre imagino também, né, que essas cavernas graníticas têm sempre um background radioativo bem alto, então, né, isso aí talvez seja uma coisa que faça uma seleção, para de repente conseguir, sei lá, né, estabelecer um ambiente propício a uma ou outra comunidade. Né, mas enfim, né, mais uma coisa jogada da biologia aí. Mais perguntas. Bom, então, obrigado, valeu. Obrigada, Luciano. Amigos e amigas, vejo que o público começa a chegar. Avisem nos grupos que hoje vai ser o maior número de sorteios, hein? Para todo mundo chegar, só ganha quem estiver na sala. Partindo para o nosso próximo trabalho, com o título O uso do Kinetron na tomografia 3D de cavernas